Sequência às aulas Segurança e Saúde do Trabalhador. Hoje falaremos sobre acidente com material biológico. Em atividades da área da saúde, existem exposições a uma multiplicidade de riscos, tais como riscos físicos, químicos, biológicos, psicossociais, ergonômicos, mecânicos e de acidentes. Uma grande variedade de agentes infecciosos pode ser transmitida para esses trabalhadores. O HIV, o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C são os agentes mais frequentemente envolvidos nessas infecções ocupacionais. Os acidentes de trabalho com sangue e ou outros fluidos potencialmente contaminados devem ser tratados como casos de emergência médica, uma vez que, para se obter maior eficácia, as intervenções para profilaxia da infecção pelo HIV e hepatite B, denominadas profilaxias pós-exposição PEP, necessitam ser iniciadas logo após a ocorrência do acidente até, no máximo, 72 horas. Então, são consideradas emergências médicas porque tem que intervir imediatamente, né? Quanto antes intervir, melhor a eficácia do tratamento referente a essas contaminações por infecções de HIV e hepatite B. Os tipos de acidentes: temos os percutâneos, que são lesões provocadas por instrumentos pérfuro-cortantes e cortantes, como agulhas, bisturi e vidrarias. Mucosas, como respingos envolvendo olhos, nariz, boca ou genitálias. Cutâneas, como, por exemplo, contato com pele não íntegra, como no caso de dermatites ou feridas abertas, né? Então, qualquer coisa aí que venha a causar uma exposição aí do tecido cutâneo, levando aí a facilidade da contaminação. Por mordeduras humanas, consideradas como exposição de risco, quando envolve a presença de sangue, devem ser avaliadas tanto para o indivíduo que provocou a lesão, quanto para aquele que tenha sido exposto. Os tipos de material biológico. Existem materiais biológicos sabidamente infectantes e envolvidos na transmissão do HIV. A exposição a esses materiais constitui situações nas quais a PEP está recomendada. Materiais biológicos com risco de transmissão do HIV. Sangue e outros materiais contendo sangue, sêmen, fluidos vaginais, líquidos de serosas, peritoneal, pleural, pericárdico, líquido amniótico, líquor e líquido articular. Os primeiros são considerados material biológico com alto risco para a transmissão de HIV. Já os enumerados no último ponto são considerados potencialmente infectantes. Materiais biológicos sem risco de transmissão do HIV são lágrimas, fezes, urina, vômitos, secreções nasais e a saliva. Como observação da saliva, que ela vai ser considerada com risco de transmissão quando em ambiente odontológico. O primeiro atendimento após a exposição ao HIV é uma urgência médica. A PEP deve ser iniciada o mais precocemente possível, idealmente nas primeiras 2 horas após a exposição, tendo como limite as 72 horas subsequentes à exposição. Exposição sem risco de transmissão do HIV, cutâneas exclusivamente em que a pele exposta encontra-se íntegra, e mordedura sem a presença de sangue.
nessas situações você pode considerar sem risco para a transmissão do HIV. Casos comprovados de transmissão por acidente de trabalho são definidos como aqueles em que há evidência documentada de soroconversão e demonstração temporal associada à exposição do vírus. No momento do acidente, o profissional apresenta sorologia negativa ou não reagente, e durante o acompanhamento, a sorologia torna-se positiva ou reagente. O risco de transmissão do vírus da hepatite B. Apesar de as exposições percutâneas serem uma das mais eficientes maneiras de transmissão do vírus da hepatite B, elas são responsáveis apenas pela minoria dos casos ocupacionais de hepatite B entre trabalhadores da saúde. Já foi demonstrado que, em temperatura ambiente, o vírus da hepatite B pode sobreviver em superfície por até uma semana. Então, é um vírus que tem uma alta resistência, né? Mesmo fora do organismo vivo, né? do organismo humano. Dentre os materiais biológicos, o sangue é o que possui a maior concentração de partículas infectantes do vírus da hepatite B, sendo o principal responsável pela transmissão do vírus entre os trabalhadores da saúde. O risco de transmissão do vírus da hepatite C. O principal risco de infecção pelo vírus da hepatite C é o contato com sangue também. O risco de transmissão pela exposição a outros materiais biológicos não foi quantificado, mas acredita-se que seja muito baixo. Então, tanto o vírus da hepatite B quanto o vírus da hepatite C, né, o principal risco pela infecção é o contato com sangue. A notificação do acidente de trabalho com exposição a material biológico deve ser notificado, sim, como já falamos em aulas anteriores, são doenças, né, são agravos de notificação compulsória. A ficha de notificação vai ser essa aqui, de acidente de trabalho com exposição a material biológico. Como sempre, não deixar nenhum campo em branco, não ignorar nenhum campo, preencher todos os campos, seguindo adequadamente todas as perguntas. Aqui no final, tem a parte de informações complementares, que pode estar colocando alguma observação referente ao caso. Preenche a de investigação, que é essa, e a de numeração, que é protocolo para todas as doenças de notificação compulsória. Muita atenção! Não é necessário que os profissionais acidentados sejam afastados das atividades assistenciais no serviço de saúde durante a profilaxia, uma vez que a infecção pelo HIV não constitui motivo para restrição de suas atividades. Isso vale também para a hepatite B e a hepatite C. Então, seguindo, acidentei, e agora o que fazer? Seguir o fluxograma para indicação de PEP. Nós vamos seguir esse fluxo aqui. Pessoa em possível situação de exposição ao HIV, houve exposição de material biológico com risco de transmissão do HIV? Se sim, seguimos o fluxo. Houve exposição com risco de transmissão do HIV percutânea, mucosa, pele não indica? Sim, seguimos o fluxo. Não, PEP não indica acompanhamento, não é necessário. Seguindo o fluxo, se sim, atendimento dentro de 72 horas após a exposição. Segue o fluxo. Sim, pessoa exposta, exame de HIV positivo ou reagente? Sim, segue o fluxo. Sempre lembrando da notificação compulsória imediata obrigatória. Biossegurança. Falamos da biossegurança, que é fundamental no caso
principalmente dessas doenças citadas agora. De onde vem a falta de conhecimento? Instrução inadequada? Supervisão ineficiente? Práticas inadequadas? Mau uso de EPIs? Trabalho falho? Não observação de normas? Isso aqui é para trazer uma reflexão e pensarmos, né? Sabemos que existe muito acidente com material perto-cortante em unidades de saúde, né? Somos conhecedores das normas, das técnicas de biossegurança. Então, por quê? Por que acontece tantos acidentes ainda? Prevenção, né? Prevenção existe sim. Vacinação para hepatite B é uma forma, treinamento e educação continuada com os profissionais também, precauções universais, básico, luvas, aventais, máscaras, protetores oculares, gorros, lavar as mãos sempre antes, depois, após qualquer procedimento, não reencapar agulhas em hipótese alguma. Boas práticas laboratoriais e bom senso. Estão aí as formas de prevenir, né, de evitarmos que ocorra esses tipos de acidente, né? Terminamos aqui, então, sobre esse tema. Estudem mais sobre o assunto e até a próxima.